Olá pessoal, meu nome é Marcela, estamos aqui para mais uma Provcast. Hoje nós iremos falar da adaptação de pais e filhos no ambiente escolar. E para isso eu convidei a mãe de uma aluna, Natália, né, mamãe do Afonso, e a professora Priscila do Infantil 2, né? Priscila, se apresenta para nós, por favor. Olá, tudo bem? Meu nome é Priscila, sou professora do Infantil 2, neuropsicopedagoga. Estou aqui hoje para conversarmos um pouco sobre a adaptação das crianças. Natália. Oi, meu nome é Natália, eu sou mãe do Afonso, que está aqui no Aprove desde o início de 2024. Para a gente iniciar, né, a nossa conversa, que é um tema muito importante, né, no ambiente escolar, que atinge muitos pais, né, professores, né, aquele anseio do momento da chegada dos filhos na escola, dos alunos na escola. E aí a gente achou, né, pertinente trazer esse tema para a gente conversar um pouquinho. Priscila, quais são os principais desafios que as crianças enfrentam durante o processo de adaptação na escola? Primeiramente, Marcela, é a separação dos pais com os filhos naquele momento, porque os pais deixam a criança num ambiente que ele não conhece, com pessoas diferentes que ele não conhece, então ele gera uma certa insegurança para a criança. Tem também a mudança da rotina, porque acaba quebrando aquela rotina de casa, do soninho depois do almoço, né? Quando eles vão para a escola não tem essa rotina, então isso também prejudica-se no momento da adaptação. A dificuldade de fazer novos amigos, porque tem criança que não tem aquele afeto com outras crianças, com primos, né, com irmãos, então acaba que entra numa sala de aula com muita criança, naquela faixa etária dele, eles acabam se assustando na adaptação. E a adaptação física do espaço ser maior. Em casa, às vezes ali, né, tem aquele conchego, tudo é dele, ele vai pra escola, já não é mais só dele, tem toda aquela criança, as crianças, né, naquele momento de brincar, todo mundo junto, então isso mexe muito com a adaptação da criança, né, no ambiente escolar. E aí, nesse processo, né, de adaptações, as crianças, elas apresentam, né, elas dão muitos sinais desse processo de adaptação, sinais de dificuldade, o que elas enfrentam de dificuldade durante esse processo, que é o choro, né? Isso. A hora que deixa a criança, o papai e a mamãe deixa a criança pra professora, né? Eles não querem ficar, começa o choro, então esse processo para eles também é muito difícil, eles dão muitos sinais nesse processo de adaptação. Natália, conta pra gente um pouquinho como que foi sua experiência nesse processo de adaptação do Afonso no ambiente escolar? Então, o Afonso, ele já veio de uma creche, né? Então eu tinha uma experiência X. E eu decidi que eu ia colocar ele na escola. E o Aprove sempre foi uma das principais escolhas, né? O Afonso, ele tem TEA, ele tem o autismo. E a neuropediatra falou, olha, coloca ele na escola e numa escola lúdica. Então aí foi, eu falei, não, realmente vai ser lá no Aprove. Eu confesso que eu não fiquei tão apreensiva. Eu sei que as mães, às vezes, elas têm um poder de super proteção, sim, quer manter embaixo, né, da sua bolha, dazinha. Mas eu já fui mais assim, eu tenho certeza que ele vai evoluir mais na escola do que às vezes em casa com alguém cuidando, porque eu trabalho não conseguia cuidar. Então eu comecei a incluir, antes mesmo de começar o ano letivo, ele já estava matriculado, e eu comecei a incluir o Aprove já comecei a dar sinais que ele iria ali. Isso. Então passava aqui na frente, mostrava, olha, filho, mesmo que às vezes eu achava que ele nem estava entendendo o que eu estava falando, mas eu falava, olha, é aqui a escolinha que você vai estudar ano que vem. Eu já sabia que ia ser a tia Pri, eu falava, você vai ser da salinha da tia Pri. Então assim, o Afonso, ele não teve um problema muito grande em ficar. Ele, graças a Deus, ele nunca chorou, tanto é que ele sempre veio todo feliz, sempre gostou de vir. O medo mesmo é mais aquela questão, igual a Pri falou, ele tem uma rotina em casa. Mas será que ele não vai dormir na hora que ele tiver com sono? Porque ele só dorme no escuro, ele só dorme no silêncio.
Que nada, tia Pri mandava foto dele dormindo. Eu falava, vai, que mentira. Falso. Então, assim, graças a Deus, pra mim, a adaptação foi muito boa. Comunicação com a Pri sempre foi muito boa, então sempre me tranquilizava bastante, principalmente nos primeiros dias que ela mandava foto sem parar. Então a gente sabia que estava bem cuidada. E pro Afonso também foi tranquilo, porque era algo que eu já estava familiarizando ali na vidinha dele. Essa parte, né, do processo de adaptação que você traz, como, falando da sua experiência, né, de ir mostrando aos poucos esse processo para ele, né? Então passa na escola, depois compra o uniforme, mostra o uniforme, é essa camiseta que você vai vestir, essa bermudinha. Então entregando para as crianças, né, nesse o que antecede a ida para a escola, né? É muito importante porque eles vão se familiarizando com esse ambiente e quando chega para a escola, nada daquilo é tão estranho para ele, lógico, né? É um outro ambiente, um outro dia, mas assim, ele já reconhece a camiseta da professora é igual a dele. Isso. Tem outros coleguinhas que estão vestidos igual a ele. Que o papai e a mamãe vai buscar, né? No horário certo. Então, isso tudo ajuda. Os pais tem muita preocupação, né, com os filhos, de como que isso, né, como que vai acontecer, como que é esse processo para os filhos, como que os filhos vão se sentir na escola. E esse excesso de preocupação, né, eu enquanto psicóloga, a professora Priscila, que tem muita experiência também nessa parte, a gente sabe que o tanto que essa preocupação excessiva impacta na vida da criança, né, do menininho, da menininha ali no ambiente escolar. E aí, o que os pais podem fazer para gerenciar esse impacto, né? Não colocar esse excesso de preocupação, porque a gente sabe que existe essa preocupação, né? Eu tô entregando o meu bem mais precioso para uma outra pessoa cuidar, Sim. né? Então a gente tem esse receio, né? As mães, os pais têm esse receio. Então, assim, como que a gente pode fazer para gerenciar esse impacto, essas emoções, essa nossa insegurança enquanto mãe, né? Para deixar os nossos filhos na escola? Eu acho que o principal é você confiar, né, no lugar que você tá deixando seu filho. Eu falo que o Afonso é meu tesouro, então assim, se eu confio meu tesouro, minha joia rara ali, nos cuidados da tia Pri, hoje ele tá da sala da tia Bruna, pra mim não tem nem explicação, sabe? Eu confio, eu deixo de olhos fechados. Eu acho que toda mãe deveria colocar o filho pequeno na escola, porque a evolução do Afonso foi, acho que semanas ele já era outra criança. Em casa também, não só. Tia Pri falava, nossa, hoje ele sentou, eu pedi pra ele sentar, ele sentou. Tia Pri mandava foto, ele sentado na rodinha de amigos. Eu falava, gente, como que pode, né? Então, eu acho que tem que confiar, né? A ter a comunicação com a escola também é muito boa, né? Olha, hoje de manhã, às vezes ele não estava tão legalzinho, e confiar que ela vai saber conduzir como ele estava de manhã, né? Eu acho que a confiança realmente é a principal nesse aspecto. É questão, né? Porque é engraçado você trazer essa questão do preparar o ambiente para a criança, né? Então, assim, quando você me relata, né? Olha, hoje de manhã não foi uma manhã muito satisfatório, tivemos alguns desafios, ou ele não dormiu bem, ou ele não conseguiu almoçar. Todas essas informações. Hoje ele tá com soninho, sabe? Que às vezes ele tá um pouco mais irritado. Isso, hoje ele tá com sono. Todas essas informações é muito importante para que a professora se organize, né, para receber essa criança. Lógico, essa organização ela precisa existir independente. Mas, opa, peraí, se ele tá com sono, né, ou se ele talvez o empenho hoje não vai ser o mesmo. Então, eu não posso exigir dessa criança o mesmo empenho do dia anterior. Então, tudo isso é um processo que os pais ajudam muito, né? No processo. Isso. Essa comunicação ajuda muito no desempenho, no desenvolvimento dessa criança dentro do ambiente escolar. Professora Priscila, como que você ajuda as crianças a se sentirem mais confortáveis no ambiente escolar? E confiantes. Estabelecendo um ambiente acolhedor, inclusivo, acolhendo com amor, com carinho. Aquele momento que você chega, que você acolhe com carinho aquela criança, ela já se sente mais segura, tá? Promovendo comunicação, a rodinha de conversa, igual a Natália falou, que o Afonso adorava, né? Ficar na rodinha de conversa com os coleguinhas, dialogando entre si, sabendo esperar a vez dele. Então, esse momento da criança falar, da criança se expressar, ajuda muito também nesse processo. Estabelecendo regras e combinados. Então, assim, tendo as regras, mostrando os combinados de sala de aula, a rotina é muito importante. O que nós vamos fazer agora, né? Depois
depois, que horas que a mamãe vem buscar, que horas que é o lanche. Então as crianças têm aquela rotina de sala de aula, que é um momento também que acolhe ali, porque elas ficam seguras o que vai acontecer no decorrer da tarde, né? Desenvolvendo relação de confiança e afeto entre um colega e outro, aquelas musiquinhas que chamam atenção, que mostram afeto pelo colega, porque ali quando eles chegam, eles não se conhecem, né? Então ali estou ali para mediar, para que cada um ali com o seu jeitinho cativante conquiste o seu colega, né? Então ter este momento também, esse momento é muito importante porque eles se sentem mais seguros, né, no ambiente. Envolvendo também o processo da família, igual a Natália falou, de estar falando como que foi a tarde da criança, mandando vídeos, fotinhas, estimulando as crianças a ter aquele carinho com o colega, a emprestar o brinquedo, a dividir. Então, quando tá nesse ambiente, que você tá com eles em sala de aula, conversa com o papai e a mamãe, aí a Natália chega, Afonso, como foi seu dia? Você brincou? Você sentou de rodinha com seus colegas? Então, ele olha, minha mãe está sabendo que eu fiz dentro de sala de aula. Então, acaba que, com esse diálogo da mãe em casa, mostrando para as crianças que ela também sabe o que está acontecendo dentro da escola, forma aquele ambiente acolhedor, aquele aconchego. Então as crianças elas começam a se apegar mais na escola, a gostar de ir para a escola, pelo afeto da professora, pelo afeto dos colegas. Então isso é muito importante. É engraçado, né? Porque ela traz um tema muito importante, que acaba que a gente sai um pouquinho, mas é muito importante a gente falar sobre isso e quanto que isso impacta, né, no processo de adaptação da criança. Quando se fala em rotina, né, em organização, em previsibilidade, em antecipar esse processo para a criança, e a mãe, né, a Natália começa a fala dela dizendo, olha, eu inseri o colégio antes de iniciar o ano letivo, né, então essa organização, essa rotina, né, olha, hoje você vai para a escola, tal horário, a mamãe vai te buscar em tal horário, por mais que sejam crianças pequenininhas, né, se tratando, por exemplo, do Afonso, que chegou para nós com 3 aninhos, ele tem esse entendimento, então, espera aí, minha mãe, eu vou ficar só um tempo lá na escola, né? Eu não vou ficar muito tempo, não vou ficar para sempre. Então essa antecipação, esse diálogo da família com a criança, né? Essa rotina é muito importante também nesse processo de adaptação, né? Então essa rotina estruturada, essa organização funciona muito bem para nós aqui na escola também. E aí, porque a criança sempre vai saber o que vai acontecer, qual que é o próximo passo. Então normalmente a professora coloca a rotina no quadro, né? E conforme vai terminando as atividades, ó, a gente fez isso, falta isso, e isso é muito importante. Tendo essa rotina em casa, também facilita para nós no processo de adaptação. Natália, como que você se sentiu ao ver o Afonso se adaptando no ambiente escolar? Como que foi esse processo para você? Para mim, até hoje, na verdade, é muito gratificante, porque assim, a questão do autismo trouxe para o Afonso um atraso bem significativo, né? Não na socialização, porque ele adora as crianças, mas mais mesmo na entender e comunicar e obedecer às regras. Então, assim, pra mim hoje, todo dia é uma evolução. Então, pra mim é muito gratificante ver. É claro que quando a gente coloca na escola, tem um monte de mãe que vem. Preocupação, em primeiro lugar, são as doenças, né? Mas vai adoecer de qualquer maneira, se você colocar com 4, se você colocar com 2. Então, assim, o meu conselho é sempre para colocar com 2, se você tiver a oportunidade, porque socializa, faz coisas que em casa às vezes a gente não vai fazer, né? Que nem aprender a fazer a massinha, brincar, de inúmeras formas. Já apresentava as frutas ano passado pra eles. Um dia ela trouxe abacaxi. Esse é o abacaxi. O Afonso não gostava de abacaxi. Até tinha aprendido a trazer o abacaxi pra sala, porque ele viu os amiguinhos comendo, né? A questão do desfraude foi muito difícil pra mim. Eu não consegui em casa. Quem conseguiu foi a escola. Então, assim, pra mim realmente é muito gratificante. Eu tenho um orgulho imenso em ver a evolução diária do Afonso, porque pra mim ela é realmente diariamente, não é algo que tá vindo, hoje ele fez isso, eu falo, nossa, graças a Deus, hoje ele chamou a amiguinha pelo nome, eu falo, nossa, que lindo. Evolução. E introduzir ele e ver
que as crianças da sala dele parece que entendem que ele tem essa limitação. Então, eu vejo que o tratamento delas com ele também é diferente, que eu tenho certeza que isso também é o que é passado para elas, às vezes em casa também, aqui na escola. Então, assim, pra mim é muito feliz de ver. Porque quando a gente fala de adaptação, às vezes a gente pensa assim, ó, o pai adaptar, né, o filho adaptar, a professora adaptar, mas quando a gente vê, né, aquele processo das crianças acolhendo o coleguinha, eles se acolhendo entre eles, criando vínculo, é muito bonito de ver, né, e aí as crianças vão, né, passam o ano letivo ali de uma forma muito tranquila. E eu tenho certeza que ele também sente isso, porque antes de dormir a gente pede o Papai do Céu abençoar e ele fala o nome de todos os coleguinhas. Um por um. Então ele gosta. E aí a gente consegue visualizar isso como um sinal de uma boa adaptação, porque se não existisse essa fala, né, se eu não falasse dos meus coleguinhas, se eu não trouxesse fala da professora durante ali o meu final de semana, como que tá sendo essa adaptação, né? Então quando ele traz essas falas, quando ele menciona o nome dos coleguinhas, então tá sendo satisfatório, ele gosta de estar no ambiente escolar. Priscila, quais estratégias você recomenda para os pais nesse processo de adaptação? Primeiramente, é o que a Natália deu como exemplo, que é um sucesso, né? É sempre estar inserindo a escola no dia a dia da criança, passa por perto, comenta da escola, fala para a criança que a criança vai estar naquela escola, que vai ser muito legal. Então, isso de primeiro, eu acho assim, que é o que mais chama ali a atenção da criança para aquele ambiente escolar. Manter a rotina de casa também é muito importante. Ah, tia Pri, eu quero tirar o bico, quero desfraldar, calma, na adaptação, vamos receber a criança como é o dia a dia dela. Não tire bico, não tire fralda, não mude a alimentação dela, porque já vai para um ambiente diferente, novo. Uma professora que ele nunca viu, com coleguinhas que nunca viu. Aí chega já tira o que ele gosta. Então, assim, evitar, né, fazer esses tipos de mudanças de casa, da rotina da criança, até porque a questão do sono depois do almoço, né? Muitos têm e acaba cortando, e assim, naturalmente, porque na escola, se a criança quiser dormir, é óbvio, vai ter o colchonete, tem um lugar para ele dormir, tudo certinho, mas assim, acaba que elas não querem, porque elas não querem perder aquela atividade legal do dia para dormir. Então, eles vão quebrando essa rotina do dia a dia. Então, assim, para os pais esperar o momento certo para tirar o bico, para tirar a fralda, tá? Ser um exemplo de resiliência, pensar sempre positivo. Olha, filho, vai ser legal, a escolinha é muito legal, a tia Pri tá te esperando, seus coleguinhas estão te esperando, né? Falar sempre positivo para a criança, porque quando você fica insegura, você transmite aquela insegurança também para o seu filho, aquele medo. Ai, meu Deus, se minha mãe tá com medo, não vai ser legal. Se minha mãe tá segura, tá chorando, é porque lá não é um ambiente legal pra mim. Então, sempre passar positivamente para as crianças que na escola é um ambiente legal, que eles vão gostar. Olha, filho, você vai brincar hoje, tem atividade legal. Eu sempre brinco com os meus alunos quando eles chegam, que a tia Pri trouxe uma surpresa, que é na hora da novidade. Olha, será qual a surpresa de hoje? O que a tia Pri trouxe hoje de novidade? Então, eles ficam apaixonados, esperando. E no finalzinho da tarde, eles já perguntam: o que vai ter amanhã de novidade? Aí eu, amanhã, quando você chegar, a tia Pri conta. Então, assim, sempre tão positivamente incentivando. Eu envio fotos, eu envio vídeos. Então, assim, sempre quando for olhar, mostrar para o filho: olha aqui, filho, a tia Pri me mostrou isso aqui, olha que bacana, como que foi o seu dia? Perguntar para a criança, né? Como foi seu dia hoje? O que você fez de legal? O que você aprendeu hoje? Isso é muito importante também. Ter bastante paciência, porque cada criança é diferente. Então, fulano, o filho de fulaninho vai todo feliz para a escola e o meu só chora. Calma, mamãe. É o tempo dele, é porque ele ainda tá na adaptação, ele tá tendo aquele processo de adaptação. Uma hora vai chegar. E quando chegar, eu vejo aquela felicidade das mães, aquele brilho no olhar, tipo, tia Pri, consegui. Sim, ter paciência.
É isso, é ter paciência daquele momento de evolução de cada criança, nunca comparar uma criança com a outra. É o respeitar, né? Isso. É o respeitar que cada criança tem um tempo, tem um processo. E aí, quando eu falo de respeitar, eu também falo de respeitar, por exemplo, quando você traz o exemplo do dormir, né? Para muitas mães, não, mas eu coloquei meu filho na escola porque ele precisa fazer atividade, ele precisa se desenvolver. E aí ele dormiu durante a tarde, mamãe, peraí, calma, né? Hoje ele estava um pouquinho mais cansado, ele não perde, depois a gente repete essa atividade com ele, né? A gente refaz uma outra. Então, assim, respeitar esse processo da criança, entender que existe um tempo para cada criança, né? Nós somos seres subjetivos, então cada um vai se adaptar de uma forma e respeitar esse processo, que eu acho que é a parte fundamental desse processo de adaptação. A falta também, Marcela, na adaptação é muito, assim, difícil quando a criança falta muito, porque, assim, igual eu falo, é melhor que as mães tragam as crianças todos os dias à escola. Nem que às vezes ela busca mais cedo, naquele período de adaptação, mas é necessário que a criança venha todos os dias. Porque quando ela falta, É uma quebra, né? Isso. Quando ela voltar, vai ser outra adaptação de outra forma. Então, assim, manter todos os dias, segunda a sexta, o mesmo horário, traga a sua criança. Não chegue atrasado, porque também ajuda muito essa questão do horário, chegar, receber, ter aquele acolhimento da professora, né? Aquele carinho, receber as crianças, todo mundo no horário, começar a acolhida com todo mundo junto, porque quando a criança começa, já passou a acolhida, lógico, eu recebo com carinho, mas só que aí ela já não tá outro momento, né? Um outro momento, aí já tem já acabou a acolhida. Eu estou lá na hora da novidade lá, que eles estão todos eufóricos, empolgados para saber o que é a novidade do dia, e ele está perdido. Agora é a hora de quê? Então, ele já perdeu a rotina, os combinados, a acolhida, todo aquele processo do começo. Então, sempre trazendo o horário certo, né? Se caso a criança tá chorando muito, a mãe tá insegura, então, busca ali naquela primeira semana um pouquinho mais cedo, mas cada dia vai demorando um pouquinho mais. Vai buscar, vai aumentando esse tempo, né? Aumentando esse tempo, isso. Para que a criança consiga ali ficar o período integrado certinho na sala de aula, né? E assim, eu sempre falo para meus alunos, a mamãe chega às 5h30. E quando ela chega na porta da sala de aula, que eu recebo eles, eu dou um abraço e falo para eles, né? Fala pra mamãe, dá tchau pra mamãe, fala pra mamãe que 5h30 você tá esperando ela. Então, sempre eu afirmo que 5h30 a mamãe e o papai vai voltar. Porque isso é uma forma de segurança pra criança. Eles estão me deixando aqui, eu vou ficar com a tia Pri, com os meus amigos, mas 5h30 eles vão vir me buscar, né? Que eles vão me levar pra casa. Então, tem essa segurança. Seguir esse horário certinho, né? Tanto no horário da chegada, quanto no horário da saída. Essa questão da quebra, que a tia Pri falou de não faltar, é muito importante, porque o Afonso, apesar dele ser uma criança que ele não chorou pra vir pra escola no início, ano passado teve um episódio que ele teve uma pneumonia, então ele ficou uma semana sem vir. E aí foi quando ele chorou, quando ele teve que retornar, né? Ele não queria vir, ele se jogava lá na frente, só que daí a tia Pri vinha, pegava na mão dele, ia cantando, e ele ia, tranquilamente. Ficava conversando com a tia Pri, se ele chorar eu busco, me liga, mas ele... e assim, e ter esse contato, né? Igual eu gosto muito de mandar foto porque assim, quando a criança chora pra ficar na escola, eu percebo a angústia da mãe. Então, o que eu faço? Faço um videozinho, mando foto, ligo, dependendo assim da mãe que tá chorando, porque acontece da mãe ir embora chorando. Faço um vídeo, né? Eu ligo, olha aqui, mamãe, falo, dá tchau pra mamãe. E quando eu faço o vídeo, que eu ligo ou que eu mando foto, ela já tá com um sorrisinho no rosto. Sempre rindo. Sempre rindo, né? Nem parece. Chorando, né? E assim, é muito bacana porque aí a mãe se sente segura, né? Eu estou deixando meu filho aqui agora chorando, que é uma coisa muito importante, a questão de evitar o prolongamento ali da despedida. Então, o Afonso chegou chorando. A Natália foi e me entregou, tia Pri, estou indo. Foi embora. Acalmei ele, mando vídeo, mando foto. Olha, Natália, tá tudo bem, não se preocupe. É melhor do que a mãe ficar às vezes ali, né? Ai, não, tia Pri, eu não vou embora, ele tá chorando. Calma, tia Pri, eu vou acalmar ele. Porque o acalmar ele, você vai acalmar. Mas vai prolongar, né? Na hora que você for embora, ele vai voltar a chorar tudo de novo. Então, assim, evite.
A criança tá chorando, entregue, vai estar em boas mãos. A gente cuida com o maior carinho, né? Tem aquele amor pela criança, então entrega. E aí a gente vai conversando com a criança, falo da importância da escolinha. Olha, a nossa escolinha é legal. A mamãe foi trabalhar, a mamãe foi, mas ela vai vir te buscar às 5h30. Aí é onde eu faço o vídeo, que a criança tá com aquele sorriso no rosto, como se nem parece que foi que ficou chorando. Isso. Um ponto muito importante, né, nesse processo de adaptação, que assim, na via de mão dupla mesmo, é a comunicação. Isso. Né? A comunicação, acho que é o ponto essencial desse processo de adaptação, a comunicação e a confiança. Isso. Né? Então, é a comunicação de nós, escola, com a família com a escola. Então, assim, olha, hoje eu não vou levar porque aconteceu isso. Então, ter essa comunicação, sempre que, por exemplo, quando a Priscila traz, né? Olha, eu gravei um vídeo, eu liguei, eu tirei foto. É esse tipo de comunicação que precisa acontecer para dar essa segurança para a mãe, para o pai que tá lá na casinha, tá lá trabalhando, e para a criança também, porque aí quando chega em casa, a mãe fala assim, ó, mamãe viu que você ficou lá, que você tava feliz, então amanhã a gente vai de novo. Então existir essa comunicação é muito importante nesse processo. Eu mostro pro Afonso, eu falo, o que você tava fazendo aqui? Me fala, quem é essa? Ele fala o nome de todo mundo, ele ama ver os vídeos que a gente recebe. E assim, e é importante também a família mandar vídeos e fotos para nós também. Porque eles amam, gente, eles são apaixonados em ver no Data Show, brincando, correndo com o papai, mas a mamãe, brincando de bicicleta, fazendo bolo, biscoito. Então, assim, sempre eu peço à família, manda vídeo, faz vamos fazer um biscoito hoje, manda o vídeo pra mim, vamos fazer uma atividade no ar livre, numa praça, manda o vídeo, porque aí eles veem a conexão que tem entre a família e a escola. Isso é muito importante, né? Natália, quais dicas você passa hoje para as mães, né, e futuras mamães que vai viver e vai passar por esse processo de adaptação, pensando que esse processo de adaptação ele tem algumas pausas, né, porque a criança inicia no ano letivo, lá em fevereiro, em julho a gente pausa, né, tem as férias, então esse processo de adaptação ele acontece em vários momentos do ano, né, por exemplo, a questão do Afonso, da pneumonia que ele teve, né? Ou acontece uma outra situação que a criança precisa se ausentar durante um tempo. Então, quais são as dicas, assim? O que você fala para as mamães e para o papai? Então, como eu disse, a gente tem um instinto materno mesmo, deixar embaixo das nossas asas, né? Mas eu acredito que, às vezes, eu confio mais em deixar o Afonso aqui do que em casa com alguém que, às vezes, eu não conheço tão bem. Então, minha dica é para vocês confiarem, né, na escola que vocês escolherem. Deixa o filho de vocês viver, socializar, aprender coisas novas, coisas que às vezes em casa a gente deixa muito restrita, às vezes em casa a gente não tem tempo, paciência para fazer tudo que eles fazem aqui. É muito diferente do que ficar em casa. Pra mim, assim, né, tem o caso do Afonso, que ele já tem uma limitação e ele tem 1 ano e meio que ele tá aqui, o que ele cresceu 1 ano e meio, eu tenho certeza que se ele não estivesse na escola, ele não teria evoluído. Então, assim, pra mim, deixa o coraçãozinho de vocês em paz, mães, coloquem o filho de vocês na escola, que pra mim é um dos lugares mais seguros, e além deles estarem seguros, eles estão aprendendo e evoluindo, né? E aqui, no Aprove, a recepção do Afonso vai desde lá do seu divino, desde lá da porta, quando ele vai chegando, oi Afonso, até ele todo mundo conhece. Todo mundo beija, abraça, então assim, eu vejo que não é só uma escola, é como se fosse uma família mesmo, que chega, que acolhe, que beija, que abraça, que brinca. Então, que todo mundo conhece todo mundo. Que todo mundo conhece todo mundo. Ele vai na sala do infantil 2, do infantil 3, do 4. Todo mundo conhece todo mundo. Ele vai andando em todas as salas. Então, assim, pra mim não tem nem o que discutir. Escola, pra mim, é importantíssimo, né? Essencial. Natália, para finalizar, que dica você daria para os pais que estão inseguros em entregar, né, os filhos, o seu bem mais precioso no ambiente escolar? Eu acho que a dica é apresentar o máximo possível do seu filho para quem vai ficar com ele, né? Que nem tia Pri, esse é meu filho, ele gosta disso, ele tem essa limitação, isso ele não gosta de jeito nenhum, porque às vezes tenta fazer algo que ele não gosta, né? Enfim, e manter a comunicação, não tem importância mandar uma mensagem, ele tá bem, hoje de manhã eu achei que ele não tava tão bem,
né? Confiar que se ela falou que tá tudo bem, tá tudo Tá bem. tudo bem. Né? Se ela falar que ele ainda tá chorando, se você sentir que deve buscar, busca. Às vezes amanhã é um novo dia, amanhã ele vai estar mais tranquilo, né? Eu acredito que a comunicação e a confiança realmente é Essencial. principal. Então é isso, Natália. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada, Priscila. Natália, muito obrigada, Eu né, agradeço. pelas suas dicas, por relatar a sua experiência, né, que foi muito satisfatória, por dar dicas para os pais, né, que irão passar por esse processo de adaptação. Priscila, muito obrigada, né, por contar a sua experiência enquanto professora, por contar como que é o processo de adaptação para os alunos dentro do ambiente escolar. Eu que agradeço o carinho de vocês, né? E por estar aqui hoje compartilhando com vocês um momento tão importante de sala de aula, né? Nesse processo de adaptação escolar. Então, muito obrigada, pessoal. Inscreva no canal, né? Curta o nosso Aprovecast, né? Que espero que ele contribua, né, nesse processo de adaptação que muitos pais ainda vão passar ao longo da vida. Tchau!